Hoje eu lembrei de um relato sobrenatural da minha mãe, muito interessante. Vou compartilhar com vocês esse relato, porque desde criança eu não esqueci. Teve um tempo que eu nem tava lembrando e me veio à mente e vou contar pra vocês. Então me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. Fica até o final do vídeo pra entender o relato da minha mãe. E vamos lá. Eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, né? Não lembro direito o ano, deu um branco agora, mas o meu pai, ele era operador de máquina, então ele vivia viajando de 15 em 15 dias, a gente ficava mais sozinha, né, em Goiânia do que com meu pai, né, por ele ficar viajando, ele ficava alguns dias em casa, 15 dias trabalhando. E era só nós duas. E a gente tinha acabado de morar no bairro chamado Jardim Novo Mundo e alugado uma casa onde tinha morrido uma senhora um tempo atrás. Aí ela ficou um tempo a casa parada e depois alugaram pra gente. A casa era grande, aí a gente tinha muito cachorro, tinha um quintal grande também, pé de jaca com tudo. Era uma casa muito antiga, sabe? Caixa d'água. E tá, a gente só tinha uns vizinhos um pouco conhecidos ainda, que a gente acabado de chegar, só que a minha mãe ficou um tempo, ficou doente, aí descobriu que ela tava com mioma e ia ter que fazer a cirurgia do mioma. Aí até aí, né, tudo bem. A minha mãe foi fazer a cirurgia, aí ela pagava a vizinha pra arrumar a casa. Eu era muito pequena ainda, 9, 10 anos, não sabia cozinhar direito. Ignorem barulho de qualquer gato que vocês ouvirem, tá? Meu gato espancando a porta pra entrar. É que ele gosta de fazer xixi nas coisas. Enfim, vamos lá. Aí tá, aí minha mãe fez a cirurgia e tal, e ela me contando, assim, eu ouvi ela falando, depois ela foi repetindo sempre essa história pra mim. Aí um dia a gente dormia no mesmo quarto, quando meu pai tava viajando, né? Sempre nós dormíamos juntos no mesmo quarto, aí quando meu pai tava, eu ia pro meu quarto. Aí minha mãe disse que um dia nós estava dormindo, e cerca de umas 7 horas da manhã, ela começou assim, eu virada de lado dormindo, e ela na cama, deitada operada, bem fraca, mal conseguia ir no banheiro direito, né? Quando ia, às vezes me chamava. Aí ela me contando que começou a ouvir passos vindo da cozinha, tipo um chinelo arrastado assim, ó. Um passo depois do outro, bem arrastado, chinelado. E ela disse que ia se aproximando, passava esses passos, tipo de uma pessoa idosinha mesmo de chinelo. Passou pela cozinha, passou pela sala e veio em direção ao quarto que nós duas estava dormindo, que estava com a porta aberta. E nisso ela disse que já começou a rezar e com o lençol em cima da cabeça, né? Diz que ela tremendo, e ouvindo os passos, e eu dormindo lá, tranquila. E aí diz que esse espaço foi se aproximando e ela sentiu esse espaço chegando do lado da cama dela, e em pé, com a respiração do lado da cama dela, e parou os passos, tipo como se estivesse do lado da cama, olhando pra ela, que ela sempre dormia com a cabeça coberta com lençol. Aí diz que ela rezou, meu pai nosso, Ave Maria, tudo, pra ver se essa presença que ela tava se arrupiando inteira ia embora. Aí diz que ela rezou, parou de ouvir os passos e parou de ouvir esse fungado da respiração. Diz que ela criou força pra olhar pra mim, pra ver se eu tava bem, tirou a frestinha do lençol, assim, deu uma olhada pra ver se eu tava bem. Aí diz que eu tava lá dormindo, de boa, virada da parede, né, roncando. E aí ela foi, tirou e olhou e não tinha mais a presença depois que ela parou de orar. Aí diz que foi o dia que ela sentiu tanto medo, porque ela veio da roça, da fazendas do Maranhão e tal e tudo, então ela já viu muita coisa no interior, mas ela disse que isso aí, ela disse que foi algo inexplicável, e foi, tipo, água depois de mais velha, ela não tinha visto nada igual quando morava no interior, mas ela conta assim, no medo que ela passou. Aí falaram pra ela depois que realmente tinha morrido uma senhorinha na casa que a gente tinha alugado, e que provavelmente podia ser o espírito da senhorinha, porque era ela que andava assim, arrastando o chinelo. E que pessoas que operou, que está fraco, que perdeu muito sangue em cirurgia, que ficou muito assim, vem muito debilitado, fica mais sensível a ver coisas. Aí até hoje eu não esqueço essa história da minha mãe. Se você tem algo parecido, manda pra mim também o seu relato. Não sai, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. E vocês já ouviram também algum fantasma na casa? Ainda bem que eu não acordei. Eu não queria acordar pra ver. Isso aí pra mim não dá certo. Hoje eu recebi 2 relatos sobrenaturais muito legal. Vou aqui ler pra vocês. Então me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. Fica até o final do vídeo pra você ver o relato, deixar os comentários, o coraçãozinho, dizer o que achou, se já tiveram a mesma coisa, mesmo contato sobrenatural. E vamos lá.
Eu estava andando próximo do Tribunal de Justiça, no setor oeste, umas 10 da noite, quando fui cruzar ali na Avenida Assis com a Rua 72, aqui em Goiânia. Vi algo que me deixou sem chão. Era uma criatura gigante, transparente, parecia feita de água no meio da encruzilhada. Eu fiquei paralisado, tentando entender. Parecia um ser humanoide, só que totalmente surreal. Meu coração disparou. Não quis esperar para descobrir o que era. Saí correndo dali com o coração na mão. Nunca vou esquecer aquela cena. Será que era um espírito? Até hoje, fico pensando nisso. Talvez era uma entidade, dona da encruzilhada, porque eu não pedi permissão para passar por ela e ela apareceu assim, naquele horário. Um encontro sobrenatural. Meu nome é Elizabeth, tenho 28 anos e estava fazendo um curso no Instituto de Educação de Goiás, aqui em Goiânia, localizado no Vila Nova. Era tarde da noite, o horário de fechamento do instituto. Eu havia acabado de concluir mais um dia de aula e me preparava para ir embora, quando vivi algo que até hoje eu não consigo explicar. Enquanto me dirigia à saída, uma senhora apareceu do nada. Ela repetia insistentemente: eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Suas roupas estavam sujas, o olhar perdido e a voz carregava uma angústia estranha. O céu começava a fechar anunciando chuva e meu Uber já estava chegando. Eu, nervosa, tentei entender a situação. Perguntei: senhora, onde a senhora mora? Cadê sua família? A senhora tem filhos? Mas ela não respondia nada, além daquele mesmo pedido: eu quero ir para casa. Achei que talvez fosse uma idosa com algum distúrbio mental, perdida por ali. Sem saber o que fazer, eu disse que não podia ajudar, pois meu carro já estava na esquina. Me despedi rapidamente e fui em direção ao veículo, deixando a senhora para trás. Entrei no carro assustada e com o coração apertado. Virei para o motorista e disse: moço do céu, tem uma senhora ali e eu não sei como ajudar. Será que o senhor podia me ajudar com isso? Você viu ela? Ele olhou pela janela e o Uber me respondeu com naturalidade: moça, não vi ninguém. Insisti, pedi que ele voltasse até a porta do instituto para verificar se ela havia entrado ou virado alguma esquina, mas não havia sinal de ninguém. Nenhuma sombra, nenhum movimento, nada, não tinha ninguém naquele horário. Até hoje não sei quem era aquela senhora ou o que era e como desapareceu tão rápido. Uau! Se você gostou, deixe aqui nos comentários seu like, mande seu relato para mim também, que eu quero contar aqui.